Em 7 de setembro, a Rússia deu um passo fatídico. Um ataque aéreo devastador atingiu um edifício governamental no coração de Kyiv, incendiando o centro do poder da Ucrânia pela primeira vez desde o início da guerra. Este ato representa um marco inédito, uma tentativa clara de desestabilizar a hierarquia política ucraniana. Embora ainda não haja confirmação oficial de vítimas entre os políticos, a possibilidade é real que alguns dos 18 feridos incluam figuras importantes da política ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky não hesitou em condenar o ataque brutal, descrevendo-o como um crime deliberado e uma prolongação da guerra. Ele enfatizou que a verdadeira diplomacia deveria ter sido uma prioridade desde o início do conflito. No entanto, a postura da Rússia deixou claro seu desinteresse em estabelecer uma paz legítima. O que aconteceu em 7 de setembro reforçou uma verdade inegável. As ações da Rússia e as promessas de Putin sobre paz estão em direções opostas. Em vez de se entreter em lamúrias, a Ucrânia se posicionou para a retaliação. Antes mesmo que as chamas em Kyiv fossem controladas, um planejamento minucioso foi executado, e a resposta de Kyiv foi direta. Mas em que condições esse ataque desenvolveu-se? O que a Ucrânia tinha em mente? A resposta foi feroz e reveladora de uma estratégia clara. Enquanto a Rússia continuava a desferir golpes contra civis e cidades, a Ucrânia mirou na estrutura fundamental da máquina de guerra russa. A mira ucraniana focou na infraestrutura petrolífera. 2 instalações específicas foram selecionadas para o primeiro ataque retaliatório devastador. Não passaram muitas horas desde a notícia da devastadora ofensiva russa que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou sua retaliação multifacetada. O primeiro alvo da lista de ataque ucraniana foi outra refinaria de petróleo crucial para a Rússia. As operações especiais ucranianas alcançaram a refinaria Yuzk na região de Krasnodar, provocando explosões e um incêndio que ecoaram como um grito de resistência. Este ataque não é apenas uma resposta, é uma fraqueza a ser explorada na já debilitada máquina de guerra de Putin, um golpe em um dos pilares de sua campanha. À medida que a fumaça das explosões se dispersa, será que este ataque terá o efeito desejado? A estrutura vital de onde se extrai combustível para as operações militares pode ter sofrido danos irreparáveis, mas qual será a reação da Rússia? As chamas estão apenas começando a revelar a verdadeira face de uma guerra que se intensifica a cada novo dia. O choque e a tensão pairam no ar. Em um dia que promete ser lembrado, a Rússia executou um brutal ataque aéreo sobre a Ucrânia, atingindo a capital. Cidades como Kyiv e outras localidades foram devastadas, matando inocentes, o que incluía uma mãe e seu bebê. Mas a reação ucraniana foi rápida e letal. Assim, o que pode acontecer quando um gigante provoca um leão? Continue ouvindo e descubra essa história. A Rússia tem insistido que suas defesas aéreas são invencíveis, mas a realidade é muito diferente. Em meio a declarações de que os drones ucranianos foram destruídos, pedaços deles parecem cair exatamente onde a Ucrânia quis acertar. Essa explicação de destroços se torna cada vez mais absurda. Enquanto isso, o ataque da Ucrânia causou um estrago considerável. A refinaria de petróleo de Yuzk, um dos mais importantes do sul da Rússia, foi atingido. Essa instalação não só fornece petróleo a regiões próximas, como também é essencial para as operações militares russas na Ucrânia. O que muitos não sabem é que esse local processa até 6,42 milhões de toneladas de petróleo anualmente. E enquanto a Ucrânia não destruiu o complexo inteiro, o incêndio causado pode ter comprometido parte da infraestrutura crítica. Produtos como gasolina e diesel, indispensáveis para os tanques russos, são gerados ali. Mesmo que a Rússia afirme ter controlado o incêndio, a verdade é que danos significativos foram infligidos, e as consequências disso ainda estão se desenrolando. Assim, a Ucrânia não se limitou a um único alvo. Enquanto o incêndio em Yuzk ainda ardia, eles já planejavam outro ataque devastador, mirando um ponto estratégico na Rússia que poderia enfraquecer ainda mais seu oponente. Quais seriam as implicações desse golpe repentino? O que fará a Rússia para retaliar? Os ucranianos não estavam apenas se defendendo, estavam lançando um contra-ataque estratégico. As falhas da Rússia em proteger suas instalações críticas estão se tornando evidentes, e os ucranianos estão aproveitando isso ao máximo. As chamas que consomem a refinaria de Yuzk são um símbolo do que está por vir. A tensão está crescente, e uma nova onda de ataques se aproxima. A Ucrânia vai continuar pressionando seus inimigos, ou a Rússia finalmente encontrará uma forma de se reerguer? A resposta a essa pergunta pode mudar o rumo da guerra. Prepare-se para o que está por vir, pois cada ataque traz novas revelações,
e a batalha pelo controle sobre o futuro da região está apenas começando. A intensa escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia não dá sinais de desaceleração. No dia fatídico de 7 de setembro, a Rússia desferiu um de seus ataques aéreos mais devastadores contra Kyiv, intensificando as hostilidades e provocando uma resposta imediata da Ucrânia. Este ataque não foi meramente um ato de força, mas sim um sinal de que a guerra se tornará uma luta cada vez mais feroz e estratégica. A Ucrânia, em um movimento notável, contra-atacou quase instantaneamente. Em meio ao caos que se seguiu ao ataque russo, os militares ucranianos prepararam uma série de ofensivas surpreendentes. Enquanto os ecos das explosões ainda ressoavam nas ruas em chamas de Kyiv, a estratégia ucraniana começava a se desenhar. O alvo escolhido foi a refinaria de Yuzhny, uma peça-chave da infraestrutura energética russa. No entanto, essa ação não foi o fim. A Ucrânia também mirou em outra instalação crucial, a estação de bombeamento de petróleo LVDS-8N localizada em Bryansk. Essa estação faz parte do famoso duto Druzhba, responsável pelo transporte de produtos refinados de Belarus para a Rússia. O ataque ucraniano causou danos significativos, refletindo uma estratégia profunda e bem calculada destinada a atingir o núcleo do aparato militar russo. O que isso significa para a Rússia? Em um futuro próximo, a capacidade de criar e suprir seus produtos petrolíferos pode ser drasticamente comprometida. A situação está se tornando cada vez mais crítica, à medida que a Ucrânia continua a aplicar pressão sobre os já frágeis recursos russos. Retornando ao momento do ataque em Bryansk. O cheiro de fumaça e a luz das chamas iluminavam a escuridão da manhã. O pânico tomou conta dos presentes enquanto as sirenes ecoavam. A Ucrânia havia acertado um golpe poderoso. A produção de petróleo poderia estar em colapso. Mas surge uma pergunta: até onde essa escalada de retaliações pode levar? A tensão no ar é palpável, e os desdobramentos são incertos. A luta pela sobrevivência e a busca por vantagem continuam, e cada novo ataque pode ser não apenas uma resposta, mas um ato de desespero em um jogo mortal que deixa todos em alerta. A partir deste dia, as consequências do conflito afetarão a todos, soldados, civis e a política europeia. O que se desenrolará a seguir? Cada movimento, cada decisão, certamente terá impactos profundos não apenas nas linhas de frente, mas nas vidas de milhões. No dia 7 de setembro, a Rússia ultrapassou todos os limites ao lançar um ataque brutal contra Kyiv, sua maior ofensiva até então. Este ataque não passou despercebido pela Ucrânia, que estava pronta para retaliar. Enquanto a Rússia insistia em se mostrar como o agente de paz, suas ações falavam mais alto. Mísseis e drones foram disparados em uma tentativa de causar o máximo de destruição possível. O ataque não apenas resultou em mortes trágicas, incluindo uma mãe e seu bebê, mas também acionou uma resposta implacável da Ucrânia. Kyiv foi alvo de um bombardeio que destacou mais uma vez a estratégia cruel da Rússia, mirando civis em vez de militares. No entanto, a Ucrânia não se deixou abalar. Com uma determinação feroz, planejou sua vingança, lançando uma série de ataques aéreos precisos contra instalações estratégicas russas. A primeira delas foi a refinaria de Yuzhny, um alvo crucial no complexo industrial militar da Rússia. As explosões que se seguiram enviaram uma mensagem clara: a Ucrânia estava disposta a ir a fundo em sua resposta. Nos relatos, a fumaça subindo nos céus e os sons das explosões ecoando trouxeram uma nova esperança aos ucranianos. Mas além de Yuzhny, outro objetivo estava em vista: a estação de bombeamento de petróleo Nesha em Bryansk. Este ataque, assim como os anteriores, focou pontos vitais dentro de um sistema vasto, obrigando a Rússia a lidar com reparos e desabastecimento. A resistência ucraniana utilizava drones kamikaze com precisão cirúrgica, desmantelando as capacidades de seu oponente, enquanto a Ucrânia continuava sua campanha de sucessos. Ficou evidente que não era apenas uma questão de vingança, mas uma tática para cortar o fluxo de petróleo russo. As relações da Rússia com países europeus como a Hungria e a Eslováquia começaram a se tornar mais complicadas, à medida que a Ucrânia intensificava seus ataques ao oleoduto Druzhba, que não só abastecia a Rússia, mas também esses países próximos. A pressão para encerrar essa dependência estava aumentando, e a resposta da Ucrânia a esses ataques se tornava cada vez mais estratégica. Este desenrolar de eventos deixou um panorama tenso. Enquanto a Rússia tentava preservar sua influência e capacidade de operar, a Ucrânia enfrentava a urgência de uma resposta eficaz.
A luta pelo controle do petróleo e pela autonomia em meio ao conflito se intensificava, e a guerra mostrava-se cada vez mais complexa, com um futuro incerto se desenhando no horizonte. No dia 7 de setembro, a situação na Ucrânia se agravou abruptamente. A Rússia, em um ataque sem precedentes, lançou ofensivas aéreas avassaladoras sobre Kyiv, intensificando sua campanha de destruição. Drones e mísseis foram disparados em massa, deixando um rastro de devastação. No entanto, o que parecia ser uma vitória russa desencadeou a fúria ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky não hesitou em desferir um golpe de retaliação. Após a devastadora ofensiva russa, a Ucrânia decidiu não apenas responder, mas retaliar com precisão cirúrgica. Um ataque coordenado foi realizado para atingir alvos críticos da infraestrutura militar russa. A resposta rápida da Ucrânia focou particularmente em 2 refinarias de petróleo, um golpe direto na válvula financeira da máquina de guerra de Vladimir Putin. Imagine a cena, a fumaça subindo ao céu, sinais visíveis de um ataque preciso. A Ucrânia não perdeu tempo. Em poucas horas, as forças armadas ucranianas foram ao ataque, mirando em instalações que alimentavam a capacidade militar russa. A sofisticada operação visava a refinaria Yuzhny na região do Krasnodar. Os relatos logo surgiram, indicando que o fogo estava devorando partes da instalação vital. Mas aqui está a reviravolta inesperada. Enquanto a Rússia tentava descrever um acidente devido a detritos de UAV como causador do incêndio na refinaria, a verdade era bem diferente. A Ucrânia não estava apenas respondendo, estava desmantelando a capacidade de Putin de financiar sua guerra. Como esse ataque se entrelaça com a luta mais ampla pela sobrevivência da Ucrânia? A resposta pode mudar a dinâmica do conflito. A escalada de tensões não parou por aí. Além do ataque a Yuzhny, as forças ucranianas também direcionaram sua atenção para o tubo de transporte de petróleo Druzhba, um ponto crucial na cadeia de suprimentos que abastece as operações russas. A resposta da Ucrânia a esse ataque foi ressoada não apenas na fronteira, mas ecoou profundamente na política energética da Europa. Como isso impactará a posição da Rússia no cenário internacional? Nesse cenário, a pressão da Ucrânia não apenas apressa a destruição do potencial bélico russo, mas também redefine as alianças na Europa. Neste dia fatídico, todos os envolvidos na guerra devem reconsiderar suas estratégias no tabuleiro geopolítico. As consequências ainda estão se desenrolando, e as próximas semanas podem mudar para sempre a configuração do conflito. Em meio ao caos provocado pela guerra, o que aconteceu em Kursk poderia ser o estupim para uma mudança crucial no conflito. Pouco tempo após retomar sua ofensiva em agosto de 2024, onde se tornou a primeira nação a ocupar território russo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia voltou a mirar nesta região estratégica. No dia 7 de setembro, em uma ação expressiva, a Ucrânia atingiu novamente Kursk. Relatórios confirmaram que a Ucrânia não apenas atingiu alvos civis, mas também um prédio governamental. O Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas anunciou que ataques bem-sucedidos ocorreram contra depósitos de logística e o pessoal militar das unidades russas na região. Embora o grau exato dos danos ainda esteja sendo avaliado, é claro que a Ucrânia infligiu um golpe significativo em um dos principais pontos de suprimento que abastecem as tropas russas na Oblast de Sumy. Derrubar esses depósitos é uma estratégia inteligente. Com as linhas de abastecimento enfraquecidas, a capacidade de ataque da Rússia nas próprias fronteiras ucranianas se vê comprometida. A resposta de Ucrânia não foi só vingança, mas uma manobra de precisão que emana um sinal claro: a resistência ucraniana não cederá. Mas as repercussões não param por aí. A Ucrânia, com ataques cuidadosamente coordenados, tem intensificado suas ofensivas contra a infraestrutura de refino de petróleo da Rússia, um alvo contínuo desde o início de sua estratégia de ataques profundos em 2024. Em agosto, esse tipo de ação aumentou drasticamente, afetando pelo menos 17% da capacidade de refinação de petróleo da Rússia. A cada ataque, a Ucrânia foca em partes vitais dos refinarias, dificultando que a Rússia restabeleça sua operação. A luta continua, mas quem sai realmente vencedor? O campo de batalha está mudando, e as consequências financeiras e estratégicas para a Rússia poderão ser imensas. O cenário é de tensão e expectativa, enquanto novas ações se desenham nesse conflito sangrento. As operações em Kursk representam um exemplo da tensa batalha entre as forças ucranianas e russas, mas a verdadeira questão persiste: até onde essa luta por território e suprimentos irá levar ambas as nações? Um novo capítulo da guerra se desenrola, e a pergunta que paira no ar é:
Quem realmente sairá vitorioso dessa luta? O que está por trás dos problemas que a Rússia enfrenta em suas refinarias de petróleo? A reparação dessas instalações está se tornando um desafio crescente. Durante o mês de julho foi reportado que as sanções ocidentais dificultaram a importação das peças necessárias, causando um acúmulo de manutenção inesperada. Em vez de destruir as refinarias, o que a Ucrânia vem fazendo eficientemente é causar danos suficientes para obrigar a Rússia a fechá-las e assim, acumulando reparos que estão cada vez mais difíceis de realizar. Ao final de agosto, a capacidade total de refino de petróleo offline da Rússia chegou a 6,4 milhões de toneladas, um aumento significativo de 65% sobre as projeções iniciais. Este é o verdadeiro objetivo dos ataques aéreos da Ucrânia. Eles forçam a Rússia a lidar com manutenções que poderiam ter sido evitadas. E o impacto é palpável tanto dentro da Rússia quanto nas tropas, que estão enfrentando sérios problemas de abastecimento de combustível. Enquanto isso, os cidadãos russos estão vendo um aumento alarmante nos preços e filas enormes nas bombas de gasolina em muitas regiões do país. Isso decorre da ineficiência das refinarias em fornecer os combustíveis necessários. O principal analista da Rede de Proteção dos Interesses Nacionais da Ucrânia, Ilya Neskodski, sugere que os preços podem estar ainda mais altos do que os dados oficiais indicam. Como a Rússia lidará com esta crise crescente? O que isso significará para o futuro do conflito e a economia russa? As respostas podem levar o público a uma reflexão profunda, pois a cada ataque da Ucrânia, uma nova dimensão da guerra se revela, afetando tanto as forças armadas quanto a população civil. Em meio a todas as negociações e declarações que afirmam querer a paz, a Rússia continua a agir como sempre o fez na Ucrânia, lançando mísseis e drones em uma onda massiva para causar o máximo de destruição possível. No domingo, dia 7 de setembro, a Rússia ultrapassou todos os limites ao atingir Kyiv com um ataque aéreo devastador. A resposta da Ucrânia foi contundente, e ela retaliou de forma instantânea e brutal, aumentando os danos à máquina de guerra de Vladimir Putin. Esse dia se tornou um dos mais aterrorizantes desde o início da invasão. A Rússia orquestrou um ataque aéreo sem precedentes, que ultrapassou as defesas da Ucrânia, atingindo alvos civis no centro da capital, onde muitas vidas estão em jogo. Com 13.883 não combatentes mortos até o final de julho, a contagem de mortos aumentou naquele dia fatídico, incluindo uma mãe e seu bebê entre os mortos. Mas a Ucrânia não ficou parada. Em resposta, decidiu mostrar que não se curvaria. Assim que as chamas se acalmavam em Kyiv, a Ucrânia lançou uma série de ataques aéreos calculados e altamente coordenados. Enquanto os russos atingiam civis, os ucranianos miraram diretamente no coração do complexo militar industrial da Rússia, mirando em sua infraestrutura de petróleo. Nesse contexto, a primeira retaliação foi devastadora. Em poucas horas, as forças armadas da Ucrânia atingiram a refinaria de petróleo de Ilsk na região de Krasnodar. O ataque causou explosões e um incêndio significativo. As imagens e vídeos da destruição começaram a circular, e a confirmação de danos infligidos pela Ucrânia era clara. Horas depois, o governo russo tentou minimizar as consequências, vinculando o incêndio à queda de destroços. A situação só piorou para a Rússia. O impacto do ataque foi evidente, afetando a capacidade do país de fornecer gasolina às suas estações de combustível. Com o aumento dos preços, as consequências econômicas da guerra começaram a se materializar. As palavras de Ilya Neskodovsky, analista da Rede de Proteção aos Interesses Nacionais da Ucrânia, ecoavam. Os preços estão 20 a 25% acima das estatísticas oficiais, o que representa perdas reais. Mas isso era apenas o começo. A Ucrânia tinha mais uma carta na manga. Logo após o golpe em Ilsk, as forças ucranianas direcionaram seus ataques para outra instalação crucial. O golpe seria mais do que apenas uma questão retaliatória. Era uma estratégia. A infraestrutura da Rússia estava sob ataque, e a Ucrânia tinha como alvo a estação de bombeamento do famoso oleoduto Druzhba, vital para o fornecimento de petróleo do território da nação. A pressão sobre o setor de petróleo russo estava se intensificando. As vitórias ucranianas não apenas desestabilizavam a economia, mas também responsavam diretamente pelo sofrimento no fronte. Com tudo isso em aberto, a pergunta que paira no ar é: qual será a próxima jogada de Putin? E a resposta é que as consequências dessa guerra podem ser muito mais profundas do que se imaginava. A Ucrânia deixou claro que será uma adversária feroz e implacável.
As horas seguintes ao ataque de força maciça a Kyiv foram marcadas por uma resposta feroz da Ucrânia. Através de uma publicação oficial no Telegram, o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas anunciou suas retaliações multissetoriais. O alvo inicial, uma das principais refinarias de petróleo da Rússia, indicando que a Ucrânia estava disposta a retaliar com tudo. A General Staff revelou que unidades das Forças de Operações Especiais realizaram um ataque nas instalações da refinaria de Ilsk, localizada na região de Krasnodar, na Rússia. O impacto foi devastador, resultando em várias explosões e um incêndio considerável na área afetada. Embora os resultados finais ainda estivessem sendo verificados, era evidente que a Ucrânia tinha conseguido causar danos significativos. Horas antes de qualquer declaração oficial, imagens e vídeos começaram a vazar nas redes, mostrando a fumaça densa subindo ao céu, oriunda da direção da refinaria. Um vídeo aparentemente gravado por um motorista capturou detalhes do lugar, enquanto o outro, por alguns segundos, mostrava o que parecia ser um drone ucraniano sobrevoando a área. A resposta russa ao ataque não tardou a aparecer como era de se esperar. Segundo relatos, as autoridades russas tentaram justificar os danos alegando que destroços de UAVs haviam atingido a refinaria. Aparentemente o incêndio que se seguiu teria sido apagado rapidamente, e sem vítimas, um relato que se mostra mais do mesmo. Mas ao ouvir a palavra destroços, é difícil não notar a repetição dessa velha justificativa russa. O que realmente aconteceu na Ilsk? As forças ucranianas estão fazendo um trabalho eficaz em desmantelar a infraestrutura russa, focando em locais estratégicos, enquanto a Rússia insiste em minimizar os danos. Como será que isso afetará os esforços da Rússia? A pressão sobre sua infraestrutura de petróleo está aumentando visivelmente, e as repercussões dessa batalha estratégica recém-iniciada podem ser profundas. A Ucrânia sentiu a necessidade de retaliar, mas a verdadeira questão fica no ar. Será que a Rússia conseguirá se recuperar a tempo de responder ou teremos uma nova escalada no conflito? No meio de negociações e promessas de paz, a Rússia decidiu intensificar seus ataques na Ucrânia, utilizando mísseis e drones em uma escala devastadora. No dia 7 de setembro, um novo patamar de horror foi atingido. A capital ucraniana, Kyiv, sofreu o maior ataque aéreo da história recente do conflito. A Ucrânia, ferida e indignada, se preparou para uma resposta contundente e rápida. Aquela manhã se transformou em um pesadelo para os civis, com bombardeios que, segundo reportagens, visaram não apenas instalações militares, mas o coração da vida civil. O ataque aéreo deixou, inicialmente, 3 mortos, entre eles uma mãe e seu bebê, além de causar ferimentos em pelo menos 18 pessoas. O caos se espalhou por cidades como Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Kharkiv, todas alvos da fúria russa, e o som das explosões ecoou por toda parte. Um aspecto chocante e cruel. Os ataques começaram às 6h06 da manhã, quando a população se preparava para o dia, revelando o cruel cálculo por trás dessas ações. Mas a Ucrânia, em vez de se encolher diante da devastação, se lançou em uma revanche. O exército ucraniano, em uma manobra impressionante, iniciou uma série de ataques aéreos que surpreenderam a Rússia. O alvo? As infraestruturas estratégicas do complexo militar russo. Em resposta ao bombardeio, o exército ucraniano atingiu com precisão instalações de refino de petróleo que abastecem a máquina de guerra de Vladimir Putin. A primeira grande resposta veio com um ataque à refinaria de Ilsk, na região do Krasnodar, onde explosões e incêndios ocorreram, mostrando um claro sinal de que a Ucrânia estava determinada a fazer a Rússia pagar pelo que havia feito. A ação foi rápida, imagens e vídeos logo começaram a circular nas redes sociais, comprovando o impacto do ataque. E enquanto a Rússia tentava minimizar os danos, alegando que os destroços de drones haviam caído em suas instalações, a verdade aparecia nas chamas e fumaça que se erguiam. O ataque à refinaria de Ilsk não foi um evento isolado. Em um movimento estratégico, as forças ucranianas também atacaram a estação de despachos de produção linear, a LVDS-8N, vital para o agradecimento de petróleo à ocupação russa. O planejamento meticuloso e a coordenação com sistemas não tripulados mostraram a determinação da Ucrânia em desmantelar a logística russa. Esse golpe impactou a capacidade da Rússia de manter suas operações, especialmente quando consideramos a importância crítica da tubulação Druzhba para o transporte de produtos refinados da Bielorrússia. Com cada ataque, a Ucrânia estava não apenas buscando vingança, mas desestabilizando as próprias fundações da máquina de guerra russa.
Em uma guerra marcada por reviravoltas e surpresas, a Rússia pode ter iniciado um novo capítulo de terror em setembro, mas a Ucrânia, com resiliência e estratégia, estava se moldando em uma força a ser respeitada. A pergunta é, até onde a luta pela liberdade levará os ucranianos? A cada ataque a resposta se torna mais clara. A luta está longe de acabar e os ecos da batalha continuarão a ressoar. Em meio a negociações e promessas de paz, a Rússia continua seu ataque implacável na Ucrânia, lançando mísseis e drones como nunca antes. No dia 7 de setembro, um ataque devastador sobre Kyiv marcou uma das jornadas mais sombrias da invasão. Este evento foi um duro golpe, e a resposta ucraniana foi rápida e brutal. Qual seria a próxima jogada de ambos os lados nesse jogo de gato e rato? A Rússia não hesitou em utilizar sua força aérea, e naquele dia, realizaria o que o jornal The Guardian descreveu como o maior ataque aéreo da guerra até agora. Drones russos conseguiram ultrapassar as defesas aéreas da Ucrânia, atingindo alvos civis em uma cidade já saturada de dor. O impacto do bombardeio foi devastador, resultando na morte de pelo menos 3 pessoas, incluindo uma mãe e seu bebê. Além disso, 18 outras pessoas ficaram feridas, e várias edificações foram consumidas pelas chamas. A agressão russa não se limitou a Kyiv. Cidades como Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa, Kharkiv e Kryvyi Rih também sofreram ataques, começando logo ao amanhecer, às 6h06 da manhã, um claro sinal de que o objetivo era causar terror em civis logo ao acordar. Embora a Rússia tenha mirado em alvos civis, conseguiu acertar um edifício governamental no coração de Kyiv. Esse foi um golpe histórico, pois pela primeira vez, a guerra estava atingindo diretamente a hierarquia política da Ucrânia. O que viria a seguir, à medida que a Ucrânia planejava sua resposta? A resposta da Ucrânia foi rápida e quase semblante ao que poderia ser uma cena de um filme de ação. Em vez de recuar e se reagrupar após o ataque devastador, a Ucrânia armou-se de vingança. Cientes do impacto que a Rússia tentava causar, os ucranianos lançaram um conjunto coordenado de ataques aéreos em retaliação. O alvo escolhido, a infraestrutura crítica da Rússia, especificamente suas refinarias de petróleo, que sustentam o esforço de guerra. Dentro de horas após o horrendo ataque em Kyiv, as Forças Armadas da Ucrânia anunciaram um ataque bem-sucedido contra a refinaria de petróleo Ilsk na região de Krasnodar. O resultado foi uma série de explosões que provocaram chamas, dificultando a capacidade russa de produzir combustível necessário para suas ações militares. A refinaria é uma das mais importantes do sul da Rússia, processando milhões de toneladas de petróleo anualmente. O impacto gerado por esse ataque foi um golpe significativo na capacidade logística da Rússia. Mas a Ucrânia não se deteve por aí. Em uma jogada estratégica, um segundo alvo foi escolhido, a estação de despacho do oleoduto Druzhba. O que todos esperavam como uma simples retaliação se transformou em um plano arriscado que visava desestabilizar ainda mais as fraquezas da Rússia. Ao cortar as engrenagens do fornecimento de petróleo, a Ucrânia se tornou um verdadeiro espinho no lado russo. Conforme os desdobramentos aconteciam, a pergunta que ecoava era: até onde a Ucrânia poderia ir para livrar-se dessa opressão? As vítimas do 7 de setembro não foram em vão. A luta se intensificava, as cartas estavam na mesa, e o destino desses dois países se entrelaçava em um conflito que parecia não ter fim. Agora a Ucrânia estava determinada a mostrar que ainda era capaz de revidar, provando que a força e a determinação de um povo são indomáveis, mesmo nas horas mais sombrias.